Bom dia. Nós iremos apresentar o trabalho para técnica operatória cirurgia experimental ou TOSS. Nós escolhemos o artigo Cryoablation or Drug Therapy for Initial Treatment of Atrial Fibrillation, que foi publicado em 2020 no New England Journal of Medicine. Os acadêmicos que produziram esse trabalho foram Eduardo Gregório de Santos Lima, o Iago Queiroz Silva, eu, Leonardo Busanello Mata Alves e Leonardo Bush Justino. A fibrilação atrial é a arritmia mais comumente vista na população, sendo que, além dos tratamentos anticoagulantes visando a diminuição da formação de trombos, o tratamento antiarrítmico almeja não só o estabelecimento do ritmo sinusal, como também ele diminui as complicações, os sintomas e busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes, possibilitando que eles possam praticar atividades cotidianas normalmente. O tratamento inicial atual indicado pelos guidelines é o farmacológico, com o uso de antiarrítmicos que garantem o ritmo sinusal. Só que este estudo tem como objetivo testar se as novas técnicas de ablação, a crioablação, possuem melhores benefícios para os pacientes. Então, em síntese, o estudo busca determinar qual é o tratamento ideal para aquele paciente que acabou de receber seu diagnóstico de fibrilação atrial sintomática, se ele deve iniciar drogas antiarrítmicas com menor eficácia ou realizar o procedimento de crioablação, sendo este evidentemente invasivo. Sendo que essa decisão deve englobar diversos aspectos individuais do paciente, como idade e comorbidade. Então, para determinar se de fato a crioablação é a estratégia mais eficiente no manejo de fibrilação atrial sintomática, foi realizado um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, aberto, com desfechos abertos, no qual foi aplicada a técnica de Early Aggressive Invasive Intervention for Atrial Fibrillation, que, traduzindo, é a intervenção precoce, agressiva e invasiva para a fibrilação atrial. E como estratégia de verificação do ritmo dos pacientes, tanto os que fizeram parte do grupo que receberam as drogas antiarrítmicas, quanto aqueles que fizeram a crioablação, foram implantados monitores cardíacos, os quais emitem relatórios acerca do tipo de ritmo, além de terem sido recolhidas informações acerca de sintomas dos pacientes ao longo de um ano, sendo que os detalhes desse processo serão melhores elucidados na parte dos métodos. Agora, os conflitos de interesse. A pesquisa foi financiada pela Cardiac Arrhythmia Network of Canada, e os outros autores citaram estes outros financiamentos de empresas privadas, os quais foram devidamente citados. A coleta e o monitoramento dos dados, tal como a análise primária das informações obtidas no estudo, foram realizados pelo Cardiovascular Research Method Center, da Universidade de Ottawa. A randomização do estudo foi realizada em uma razão de 1:1 através de um programa computacional, enquadrando os pacientes elegíveis em grupos tendo drogas antiarrítmicas ou a crioablação por catéter com primeira linha de tratamento. Quanto à elegibilidade dos pacientes, tem-se que os critérios de inclusão consistiram nos participantes de idade igual ou maior a 18 anos na vigência da randomização, na presença de fibrilação atrial não permanente documentada ao menos uma vez em ECG nos 24 meses prévios à randomização, ou na presença de fibrilação atrial sintomática. Já quanto aos critérios de exclusão, foram incluídos o uso regular de drogas antiarrítmicas de classe 1 ou 3, a ablação ou cirurgia prévia de átrio esquerdo, fibrilação atrial por causa reversível, mulheres gestantes, indivíduos com baixa expectativa de vida, sendo essa menor que 1 ano, o não consentimento com os procedimentos e acompanhamento do estudo, ou outras comorbidades, tais como doenças valvares cardíacas prévias, cardiopatias, doenças estruturais cardíacas e outras diversas escritas mais minuciosamente no apêndice do estudo. Quanto aos procedimentos, após a randomização, todos os pacientes deveriam passar pela inserção de um monitor cardíaco implantável, sendo esse dotado de um algoritmo capaz de detectar a fibrilação atrial e, conjuntamente, quantificar a frequência e a duração desses episódios. A implantação do monitor deveria ser realizada em até 24 horas após o início das terapias. Os pacientes destinados à terapia com drogas antiarrítmicas iniciariam o tratamento em até 1 semana após a randomização, sendo esse composto pela administração diária de drogas determinadas pelas diretrizes médicas locais. Quanto ao grupo destinado à crioablação por catéter, tal procedimento deveria ser realizado em não mais do que 2 meses após a randomização. O acompanhamento dos pacientes foi feito em um período de 1 ano após o início dos tratamentos, sendo esse composto por ligações telefônicas a cada 7 dias, consultas em 3, 6 e 12 meses e por transmissões automáticas do ritmo cardíaco obtido pelo monitor implantado.
Também foram coletadas, aos 6 e 12 meses, mensurações acerca da qualidade de vida dos pacientes, incluindo como parâmetros para tal análise o Atrial Fibrillation Effect on Quality of Life e o AQ-5D. O desfecho primário do estudo consistiu na primeira recorrência de qualquer taquiarritmia atrial, durando 30 segundos ou mais, em um período de 91 a 365 dias após o início das terapias. A ocorrência de uma repetição do procedimento de ablação também foi considerada como um desfecho primário do estudo. Já o desfecho secundário foi a primeira recorrência de um ataque à arritmia atrial sintomática, no período de 91 a 365 dias após o início do tratamento, o burden de arritmia, que é a porcentagem de tempo de arritmia, o sucesso de múltiplos procedimentos de ablação, alterações na qualidade de vida, a necessidade de visita à emergência ou hospitalização por mais de 24 horas e a vigência de eventos adversos, tais como a morte ou a desabilidade funcional. Quanto à análise estatística, para o cálculo do tamanho da amostra, foi assumida uma taxa de sobrevivência livre de recorrência em um ano de 70% para o grupo destinado à criablação por catéter. Foi determinado também um nível de significância bicaudal de 0,05, sendo estimado que 88 eventos independentes seriam necessários para alcançar uma taxa de 90% de poder e, com isso, demonstrar 20% de redução da incidência do evento inicial. Também foi assumida uma perda de 15% dos pacientes ao longo do estudo, sendo estimado que 298 pacientes, sendo 149 em cada um dos grupos, seriam necessários para o ensaio. A análise dos desfechos primários foi realizada com base no princípio Intention to Treat e todas as análises estatísticas foram desenvolvidas com o uso do software SAS, em versão 9.4. Agora, realizando uma análise dos resultados do estudo, temos que 303 pacientes foram randomizados e escolhidos e postos em dois grupos, um que recebeu a ablação e outro a droga antiarrítmica. Essa randomização foi realizada no período de 17 de janeiro de 2017 a 21 de dezembro de 2018. No grupo da ablação, 154 foram escolhidos, porém 152 passaram pelo procedimento, uma vez que um paciente acabou se recusando a realizar o procedimento e o outro, o médico do paciente, recomendou não realizar o procedimento. Um paciente teve que repetir a ablação. 26 receberam droga antiarrítmica após o desfecho primário. 17 realizaram uma outra ablação após o desfecho primário. Os 154 foram incluídos na análise primária. Agora, no outro grupo, 149 foram randomizados, porém 148 completaram o estudo, uma vez que um paciente acabou desistindo do estudo após o desfecho primário. Os 149 foram incluídos na análise primária. 36 fizeram a ablação após o desfecho primário. Agora, referente às características, o estudo destacou características como a idade, o sexo masculino, o IMC, obesidade e o tabagismo, a pressão sanguínea, sistólica e diastólica, que foram semelhantes, a mediana de anos desde o diagnóstico da fibrilação atrial, a porcentagem de pacientes com fibrilação atrial paroxística, que foi de 95,5% no grupo de ablação e 94% na droga antiarrítmica. Também episódios de fibrilação atrial sintomáticos por mês, uma mediana. E tiveram cardioversão prévia em porcentagem. Outras características também relevantes são as condições cardiovasculares concomitantes, como hipertensão, a doença cardíaca isquêmica, a apneia do sono, AVC e ataque isquêmico transitório prévios, e a insuficiência cardíaca estável. E também uma outra informação muito importante se refere ao diâmetro do átrio esquerdo, em milímetros, o volume do átrio esquerdo e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo dos pacientes. Em relação aos pacientes que receberam droga antiarrítmica, a flecainida foi o antiarrítmico mais prescrito e a dose mediana de 200 mg por dia. 69,1% dos pacientes receberam apenas uma medicação.
Agora, os resultados do desfecho primário. Pacientes que tiveram taquiarritmia atrial em 1 ano foram 42,9% no grupo de crioablação e 67,8% no grupo de antiarrítmico. Aqui no gráfico do lado, podemos ver que houve um hazard ratio de 0,48, intervalo de confiança de 95% e um P significativo. Agora, dando destaque a desfechos secundários do estudo, pacientes que tiveram taquiarritmia atrial sintomática foram 11% no grupo de ablação e 26,2% no grupo de antiarrítmico. O tempo em porcentagem em fibrilação atrial teve uma mediana de 0 no grupo de ablação e 0,13 no grupo de antiarrítmico. Agora, um número importante também é referente à mudança da qualidade de vida, à melhoria da qualidade de vida após os procedimentos. Em 12 meses, houve uma melhoria maior no grupo de ablação, 26,9 mais menos 1,9, e do grupo antiarrítmico foi de 22,9 mais menos 2. Agora, falando sobre os efeitos adversos graves, houve exacerbação da insuficiência cardíaca em uma pessoa do grupo de antiarrítmico, e síncope foi relatada em um paciente do grupo de ablação e 2 pacientes do grupo de droga antiarrítmica. Taquicardia, o evento proarrítmico, com complexo largo, foi diagnosticado em 2 pacientes do grupo de antiarrítmico e 0 do grupo de ablação. E bradicardia, ou bloqueio atrioventricular, foi diagnosticado em 2 em ambos os grupos. Um outro efeito adverso que também vale se destacar é a paralisia persistente do nervo frênico, que foi relatado por 3 pacientes do grupo de ablação. Sendo a fibrilação atrial uma doença progressiva, intervenções precoces interrompem alterações fisiopatológicas e melhoram os resultados clínicos. Desse modo, controlar a arritmia nos estágios iniciais diminui o risco de consequências cardiovasculares, como o derrame. O tratamento inicial da fibrilação atrial paroxística e sintomática, por meio da crioablação via cateterismo, em vez do uso de fármacos antiarrítmicos, resultou na diminuição significativa da recorrência da arritmia. A detecção dessa melhora foi feita pelo uso de monitores de eventos implantáveis. Esse estudo se diferencia da maior parte que compara o uso da ablação com o uso de antiarrítmicos, por introduzir a ablação como primeira forma de tratamento. Portanto, garante que os resultados obtidos com a ablação não sejam beneficiados com o uso prévio de medicamentos. Os poucos estudos que também analisaram a ablação e o uso de fármacos como primeira estratégia, frequentemente não apresentaram diferenças significativas ou foram muito pequenos para serem conclusivos. Outro ponto negativo é a limitação pelo monitoramento intermitente do ritmo cardíaco, dado que impossibilita a análise de outros dados, além da presença ou não da recorrência de arritmia, como, por exemplo, a duração do episódio de maior fibrilação atrial e o número de episódios em determinado período, além da ocorrência de transposição do tratamento com medicamentos para ablação, algo que impede uma detecção clara das diferenças entre os 2 grupos. Essas situações não estão presentes no ensaio em questão, já que foi adotado um monitoramento contínuo e restrições de transposição de tratamento entre os grupos. Deve-se também considerar o aspecto da segurança no uso da ablação como tratamento inicial, dado que um procedimento invasivo geralmente apresenta mais riscos do que uma terapia medicamentosa. No ensaio, a incidência de eventos adversos foi similar em ambos os grupos. Não houveram mortes pelo procedimento ou complicações tromboembólicas. A complicação mais comum foi a paralisia autolimitada do nervo frênico. Entre as limitações do estudo em questão estão o uso de somente um método de ablação, de forma que os resultados clínicos podem não ser generalizados para o uso de outras tecnologias, além da impossibilidade de determinar os efeitos a longo prazo e o custo-benefício da ablação precoce
pelo fato de o período de acompanhamento ter sido limitado a 1 ano, bem como pelo monitor cardíaco ter sido implantado somente após o início do tratamento, a dificuldade de avaliar mudanças na gravidade da fibrilação atrial. Por último, não foram mantidos registros de triagem, portanto, não se pode analisar o tamanho da amostra de pacientes que originou os participantes. Em conclusão, o ensaio randomizado aponta que o uso da crioablação por cateterismo, quando comparado ao tratamento com fármacos antiarrítmicos em pacientes que sofrem com fibrilação atrial paroxística e sintomática e sem tratamento prévio, resultou em diminuição significativa da taxa de recorrência de taquiarritmia atrial. Tal resultado foi concluído graças ao monitoramento contínuo do ritmo cardíaco dos participantes. Agora, quanto à análise crítica do artigo, começando pelo título, pode-se ressaltar que foi extremamente conciso, pois ele sintetiza a hipótese criada pelos autores e cita os grupos experimentais que serão abordados. Com relação ao resumo, ele expõe os principais aspectos do artigo de maneira bastante objetiva. E a introdução explica a motivação para o estudo de maneira sucinta, fazendo com que o leitor entre em contato com os pensamentos dos autores, facilitando o entendimento do trabalho. Apesar de se tratar de um estudo aberto, se deu com mascaramento dos desfechos através da utilização do desenho probe. Associadamente, a randomização foi realizada através de um sistema computacional, evitando manipulações durante a distribuição dos grupos e determinando um baixo risco para viés de seleção do estudo. A ausência de perdas no acompanhamento de outros grupos também determina um baixo risco para o viés de atrito. Tanto os desfechos quanto os critérios de inclusão e exclusão foram bastante objetivos e específicos, delimitando bem os métodos do estudo. Além disso, todos os participantes assinaram um termo de consentimento informado. A terapia com antiarrítmicos não foi padronizada, deixando a escolha do tratamento a cargo de diretrizes médicas da localidade do participante e sugerindo um risco potencial para um viés de procedimento. Além disso, foi utilizado apenas um tipo de tecnologia para a realização da crioablação e, portanto, não é um estudo válido generalizante. A definição do acompanhamento foi bastante detalhada, mas se deu por apenas um período de 1 ano, sendo muito curta para determinar efeitos a longo prazo cardiovasculares. Além disso, em diversos momentos, tem-se presença de variáveis não completamente contextualizadas, tornando muito difícil o entendimento sem a leitura prévia do apêndice. Realizando uma análise crítica referente aos resultados, temos que o estudo possui gráficos e tabelas com uma boa explicação, com uma linguagem clara e objetiva. E um ponto de destaque é que os desfechos primários e secundários foram muito bem detalhados. Algo que percebemos e que poderia ser acrescentado ao trabalho, isso agregar ainda mais detalhe ao trabalho, é a inclusão de características étnicas dos pacientes e fazendo uma correlação também com os desfechos. O artigo, por meio da discussão, deixa claros os pontos fortes do ensaio, tais como o uso da ablação como método inicial, o uso de monitoramento contínuo e as restrições à transposição de tratamento. Além disso, analisa a segurança no uso da ablação precoce e admite associação entre procedimentos invasivos e a existência de maiores riscos. Por fim, o artigo também explicita as limitações do estudo, as quais foram anteriormente citadas. Bom, as referências foram todas escritas, obviamente, em estilo Vancouver, entretanto, algumas fontes estão bastante desatualizadas, inclusive algumas com a data de 1998. Entretanto, alguns artigos, quer dizer, inclusive a maioria dos artigos, né, são excelentes artigos, novos, recentes, de alta qualidade em revistas de grande impacto. Então, acho que no fim, as referências que foram utilizadas foram muito boas. E acho que é isso. Muito obrigado a todos que ouviram e um bom dia.